Então, nosso estudo, ele fala sobre o quê? Os aspectos universal e prático, ou o local da igreja, né? Vamos só fazer uma revisãozinha do que foi falado na reunião anterior? A reunião anterior foi há 15 dias atrás, né? Então, a gente falou muito sobre a igreja, é o ministério da vontade de Deus. Nós falamos sobre a economia de Deus. Isso foi muito abordado. Nos foi confiada a economia de Deus, a execução de seus planos. Nós falamos sobre Colossenses 1, 26, estou só dando uma pincelada, revisando, né? Falamos sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, né? Que Deus criou Adão, chamou Abraão, usou Moisés, escolheu Davi, mas Deus se agradou de Jesus Cristo, né? Nós também falamos sobre o que é eclesia. E o significado da palavra eclesia é o quê? Ec, para fora. Eclesia, chamados, né? Na realidade é só ec, fora. Eclesia, chamados. Então, quando a gente traz a nossa interpretação, é que você foi chamado para fora. Falamos também sobre a raça criada e a raça chamada. Que a raça criada compreendia as 4 quedas, lá de Adão, Caim, a geração de Noé e também a Torre de Babel. Tudo em Gênesis. Adão em Gênesis 3, Caim, Gênesis 4, a geração de Noé em Gênesis 6 e a Torre de Babel em Gênesis 11. Depois da raça criada foi a raça chamada, na qual nós tivemos Abraão, o pai da fé. Como é que Abraão foi o pai da fé se ele não teve toda essa fé? Ele foi trabalhado durante muitos anos, né? A fé veio pelo ouvir. O Senhor se apresentou a ele, o Senhor falou com ele muito para que a fé dele viesse a crescer, né? E Abraão tinha que sair de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era o quê? Muitas vezes a gente ainda está em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é um local onde estava a parentela de Abraão. É um local onde tem muita idolatria, maldade, covardia, desobediência, traição, luxúria, inveja, soberba, ganância, pessoas que querem se dar bem a todo custo. Nosso país é um grande Ur dos Caldeus. Nós vemos aí umas festas, umas comemorações que move todo o país, né? Umas festas para adoração de quem não é o Senhor. E que as pessoas têm energia, se levantam para participar dessas festas, para essas comemorações. Fala do carnaval. O carnaval é uma das festas que move esse país, que move a economia do país. Mas é para agradar o Senhor? É para a honra e glória do Senhor essa festa? Não. Muitos jovens, até adultos, participam disso. Então o Senhor chamou Abraão para quê? Para sair de Ur dos Caldeus, né? Para ir para a terra de Canaã. Isso foi falado na nossa reunião anterior. Nós colocamos aqui o mapa, né? Colocamos a distância que Abraão teve que percorrer. Então, nós temos que sair de Ur dos Caldeus. Nós temos que sair desta situação. Isso ainda é abordando os aspectos universal e prático, né? Falamos também sobre o que nós queremos oferecer ao Senhor. É uma breve revisão, irmãos. Desculpa a demora. Trouxe um exemplo, hoje não está aqui, de 2 litros de água. 2 litros de água, 1 litro de água tem 20 mil gotas, 2 litros de água tem 40 mil gotas. E se for uma água potável, todos podem beber. Mas se você colocar uma gota de algo contaminado nessa água, ninguém tem a capacidade de beber. Todos se recusam a beber essa água. E muitas vezes a gente quer oferecer para o Senhor algo contaminado, né?
Então nós temos que nos purificar para fazer um sacrifício vivo ao Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Falamos também sobre a fé objetiva e a fé subjetiva, que a fé objetiva é algo fora de nós, é algo imutável. E a fé subjetiva é algo que vai crescendo conforme a gente vai alimentando, conforme nossas experiências, né? Nós fomos chamados, agora vamos dar início, né? Nós fomos chamados para ser conformados. Conformados o quê? A imagem do Filho. Como assim nós fomos chamados para ser conformados? Vamos lá para Romanos 8, 28. As irmãs podem colocar aí Romanos 8, 28. No decorrer da reunião, os irmãos, o nosso tema é aspectos universal e prático, ou local de reuniões. Se os irmãos puderem ir anotando aí, né? Então, o versículo para poder ruminar em casa, né? Então, nosso primeiro versículo é em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. O Senhor tem um propósito, sim, né? O que é um propósito? Quando a gente fala a palavra propósito, nos lembramos de plano, né? Cada um cria um propósito. Quando você chega a uma determinada idade da sua vida, seu propósito é aposentar, né? Mas quando você aposenta de qualquer jeito. Tem pessoas que não traçam um plano para o seu propósito. E quando chega na aposentadoria, se torna um período frustrado. Ela não sabe mais o que fazer, parece que ela está vazia, né? Mas quando você cria um plano, o propósito está ligado diretamente a um plano. Você cria um plano para que se cumpra aquele propósito. Então, Deus tem um plano. Uma pessoa cheia de propósitos. Vou trazer aqui um exemplo bem clássico. Uma pessoa cheia de propósito, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Nós temos aqui no nosso local de reunião pessoas cheias de propósito e pessoas com pouco propósito. Uma pessoa com muitos propósitos vai ser, por exemplo, uma pessoa que é um pai em casa. Então, vamos colocar o Jonathan. O Jonathan é pai em casa. A figura paterna ainda é o Jonathan, mas o comportamento é um. Meu comportamento para com meus filhos tem que ser um. De exemplo, né? De conduzir ao caminho certo, de acompanhá-los nas suas dificuldades, de ensiná-los. O Jonathan esposo é o mesmo comportamento do Jonathan pai? Já tem um outro propósito, né? Então, o Jonathan esposo, o comportamento é outro para com a minha esposa, né? Eu tenho que agradá-la, eu tenho que ajudá-la. Então, meu propósito como esposo é outro, mas a pessoa é a mesma. No meu local de trabalho, vamos colocar uma pessoa que saia da sua casa e vá dar aula na universidade. Quando chega no local de trabalho, essa pessoa é um professor. O propósito dele é um novo propósito, né? Qual o comportamento dele? É o mesmo de pai? Não. Por muitas vezes que ele pega alguns traços de pai para aplicar no seu local de trabalho, mas ali é uma outra pessoa, uma outra conduta. Supondo que essa pessoa também é médico. Num horário, num turno, ele é professor, está na universidade. Depois ele vai para o hospital. Qual é o comportamento dele? É o mesmo na universidade? É o mesmo como esposo? Então ali ele está para cuidar de pessoas doentes. É uma pessoa cheia de propósitos. E ela tem que executar isso de forma organizada, tudo separado. Mas ainda estamos falando da mesma pessoa. Entendeu? É a mesma pessoa, a mesma figura, o mesmo fulano A. É pai, ele é esposo, ele é professor, ele é médico. Então, é uma pessoa com vários propósitos.
Agora, tem pessoas que têm pouco propósito, tem que ser respeitado. Ela só dá conta de fazer uma atividade, uma coisa só, né? Só para poder explicar qual é a ideia de propósito. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um plano para executar, né? E nós temos que cooperar. Todas as coisas vão cooperar para o propósito do Senhor. Romanos 8, 37. 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor, meu irmão. 38. Mas você é mais que vencedor por meio da sua capacidade natural? Não, por meio daquele que o amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, fica tranquilo. Nada no universo vai poder te separar do amor de Deus. Amém. Tenha certeza. Amém. Isso foi o Senhor mesmo que nos deixou. Sim. Não foi eu, não foi um irmão líder que inventou isso, não. Isso foi o Senhor que nos deixou. Nada vai te separar do amor de Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Para sermos conformados à imagem do Filho, nós precisamos, isso exige pressão. O próprio irmão já colocou várias vezes que a gente precisa passar por pressão. E você passar por pressão não é fácil, não. Você vai passar por provas, por situações que parece que não tem saída. Você vai ter que ser lapidado. Quando você pega uma pedra bruta que um garimpeiro acha e você vai transformá-la num diamante, algo precioso, algo de grande valor, ele vai sofrer por muito sofrimento aquela pedra. Ele vai ser lapidado, vai ser tirado os pedaços dele. Assim somos nós. Quando nós aceitamos o Senhor, nós vamos passar por pressão. Nós vamos passar por sofrimento. Por quê? Porque nós estamos sendo lapidados para deixar de ser eu mesmo e passar a ser a imagem do Senhor. Porque eu vou ser conformado à imagem do Senhor. Ó Senhor Jesus. Para isso, nós precisamos andar de modo digno. Aí agora pegou num detalhe que os irmãos falou aqui diversas vezes no compartilhar dos hinos. Andar de modo digno. Eu vou andar de qualquer jeito? Às vezes eu tenho energia para sair daqui, vou lá para Sobradinho, como o irmão colocou, para orar pelas pessoas, para pregar o evangelho. Mas na minha vizinhança eu não tenho essa capacidade de pregar o evangelho, de orar pelas pessoas. Por quê? Porque na minha vizinhança eu estou exposto. Será que eu estou andando de modo digno? Meu vizinho sabe quais são as músicas que eu escuto, qual é o meu hábito. Então, se você foi conformado à imagem do Senhor, você tem que andar de modo digno, não mais pela sua vontade, mas agora você está refletindo o Senhor. Amém. Você está exalando o bom aroma do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Lá em Efésios 4, de 1 a 3. Efésios 4, de 1 a 3.
Irmãos, pode parecer assim meio sem nexo, mas estamos falando de todos os aspectos que vai conduzir os aspectos universal e prático para podermos entender o que é o local de reuniões. Se a gente não entender os pequenos aspectos, a gente não pode deixar a linha solta. Entendeu? Por que existe o local de reunião? Por que estamos aqui reunidos? Tudo isso vai influenciar no nosso entendimento. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Olha só. Quem se fez prisioneiro? Né? Paulo fala que ele era prisioneiro no Senhor. Mas foi o Senhor que prendeu ele? Foi o Senhor que te obrigou a vir nessa reunião? Não. Você se fez prisioneiro ao Senhor. Né? E nós temos que andar de modo digno. Digno à vocação que foste chamado. Você foi chamado para fora do mundo. Você foi chamado para fora do mundo, não foi para você andar de qualquer modo. Foi para você andar de modo digno. Se você anda de modo digno, independente de onde quer que você esteja, a sua vida é um testemunho. Não tem ninguém para se levantar e te acusar de algo. Você é capaz de orar pelaquela pessoa que parece ser inacessível, como o irmão colocou, aquelas pessoas que são famosas, que poucas pessoas podem chegar próximo delas. Você é capaz de orar pelo seu vizinho. Você é capaz de orar pelo seu colega de trabalho. Né? Vamos dar continuidade. 2. Com toda a humildade e mansidão. Olha só. Modo digno, mas de qualquer forma? Não. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, não é fácil você ser humilde e manso. Muitas vezes a gente quer agir no furor, né? Você leva uma fechada no trânsito. Você passa por uma situação inesperada. Isso tudo é você sendo colocado à prova, como a irmã também compartilhou. Na hora da prova, o professor está ali do lado. Nós somos colocados à prova constantemente. Diariamente nós somos colocados à prova. Para quê? Para saber se o modo que andamos é um modo digno, se estamos em humildade, em mansidão, longânimos, nós temos que suportar uns aos outros em amor. 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é unidade? Unidade e união são coisas diferentes. Estamos aqui unidos. Unidos é estarmos juntos. Mas unidade significa um só. Se somos um só com Cristo, é independente de você pegar o irmão A, o irmão B. É um só. É igual quando você pega um casal. Quando você tomou a decisão de se casar, você passou a ser um com sua esposa. E sua esposa a ser um com você. E muitas vezes a gente passa por provação até pelos filhos. Né? Na infância, o filho vai lá e pede algo para o pai. O pai não deixou. Aí ele vai e pede para quem? Para a mãe. Aí a mãe deixa. Opa, tem algo errado aí, né? Aí ele começou a observar e aprendeu isso. Ele foi muito esperto, né? Você acha que uma criança não é inteligente? Demais da conta. E aí ele começa a testar os pais. Só que quando os dois agem em unidade, antes do pai ou a mãe tomar uma decisão, ele vai confirmar se o outro já tomou uma decisão ou não. Para quê? Para que a palavra que um fale seja uma só. Né? Essa palavra não tenha volta pela decisão do outro. Assim somos nós. Nós temos que andar em unidade.
em simplicidade, né? Unidade, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Muitas vezes a gente tem que negar a si mesmo. Isso aí é certo. Você tem que a vida inteira. Num casamento você tem que negar a si mesmo para que haja paz no seu casamento, né? Num relacionamento entre pai e filho tem que haver muita negação. Quem dirá no nosso relacionamento com o Senhor, né? Porque agora eu estou representando o Senhor. Numa empresa você age de qualquer maneira? Quando você é contratado, você precisa se moldar à empresa, porque você está representando aquela empresa. Se você fizer algo de errado, vão falar que você fez algo de errado? Não. Que aquela empresa é assim, é assado. Assim, nós em unidade com Cristo. Se você age de qualquer forma, se você não anda de modo digno, isso está dando brecha para as pessoas falarem mal da obra do Senhor. Então, quando a gente tomou essa decisão, a gente tem que andar em unidade. Eu vou falar um pouco também sobre a importância da unidade e das lutas. Em Filipenses 1:27. Ainda falando do modo de andar, né? Modo digno de andar. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui nós estamos falando, olha só, o aspecto da unidade. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. É de qualquer jeito? O que é viver do modo digno do Evangelho? Nós temos comunhão uns com os outros. Quando a gente tem unidade é diferente de união. Unidade, pessoas que andam de modo digno, você tem até prazer de vir para o local de reunião. Agora, quando você chega num local de reunião onde não tem unidade, aonde as pessoas agem de forma não digna, né? Uma pessoa fraudulenta, uma pessoa que mente, uma pessoa que quer tirar vantagem, a pessoa que ainda está lá em Ur dos Caldeus. Você confia estar próximo dessa pessoa? Deixar seus filhos próximo dessa pessoa? Você sente paz nesse ambiente? Não. Então a gente tem que andar de modo digno, para que haja a unidade entre os irmãos. Amém. Isso é muito importante. Para que, ou indo ver-vos, isso aqui é Paulo falando aos filipenses, né? Ao indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Ou seja, independente dele estar lá vendo, ou ouvindo falar, ele vai saber que as pessoas estão andando corretamente, de modo digno. No tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. O que é estar firme em um só espírito, com uma só alma? É unidade. Isso é o conceito de unidade. Um só espírito, uma só alma. Lutando, irmãos, depois que você tomou essa decisão de que agora você representa Cristo, não é fácil não. Você travou uma luta. Por quê? Por onde você passa, você é a imagem do Senhor. Por mais manso, por mais humilde, por mais simples que você seja, como o seu viver é um testemunho, você causa incômodo nas pessoas. Que incômodo é esse que você causa nas pessoas? A sua presença, ela
ela pede respeito no ambiente, porque você anda de modo digno. As pessoas começam a se policiar até no que vão falar e no que vão fazer na sua presença, porque você é a imagem do seu Senhor. E andar de modo digno, será que a gente está tendo comunhão com os irmãos? Será que a gente está aqui todos reunidos para refletir a imagem do Senhor? Ou quando a gente sai do local de reunião, a gente tem comunhão com pessoas do mundo para refletir, para replicar o que as pessoas fazem? De que adianta eu vim aqui no domingo, eu vim aqui no sábado, escuto a palavra profética, participo do banquete da mesa do Senhor, e aí na minha semana eu não replico isso? Eu tenho comunhão com pessoas no mundo na qual eu quero estar no frevo, eu quero estar numa festinha, indo para a balada, daqui a pouco as pessoas já estão bêbadas, já estão praticando orgia. E aí? Esse é o seu viver? Você é um crente no sábado, no domingo, participa da mesa do Senhor e na semana você não está refletindo a imagem do Senhor? Participo de conversas no meu serviço desagradável, exponho minha vida pessoal, minha vida íntima com qualquer pessoa. Como é que é o nosso andar? Será que a gente está tendo comunhão com quem durante a semana? Será que o meu comportamento é qual durante a semana? Isso reflete a igreja? Se você não andar de modo digno, você está dando brecha, não para falarem mal apenas de você, mas da onde você está representando. Se você está representando a Cristo, é isso que você quer mostrar para as pessoas? Então, quanto é importante o nosso andar na unidade, né? De modo digno e lutando. Por quê? Porque quando você chega no seu local de trabalho ou no grupo da sua família, né? Em grupos de parentes, vai começar a luta, a batalha travada. Por mais simples e manso que você seja, as pessoas vão olhar você de um modo diferente e vão ter cautela ao falar, né? O nosso modo de andar tem que ser sempre um modo humilde. Nós temos que ser manso e não duro. Nós temos que ser flexível, amável e não violento. Nós temos que ser longânimo e não estourado. Esse é o modo digno. Só que quando nós abrimos a boca para falar o evangelho, para pregar uma palavra para alguém, às vezes a gente acaba distorcendo a palavra com medo de ferir aquela pessoa. Alguns irmãos ou já passaram pela situação ou já viu alguém passando por essa situação, né? Nós não temos que distorcer a palavra com medo de ferir o próximo, porque a palavra é única. A palavra da verdade é uma só. Quando você fala a palavra, o agir daquele momento não é mais seu, é do Senhor. É o Senhor que vai agir. Ele precisa que nós levamos a palavra, nós sejamos braço desse rio, né? Ó Senhor Jesus, uma vez que tenhamos sido chamados, devemos andar de modo digno, esse chamamento para manter a unidade, a eclesia, a unidade da eclesia, a unidade dos que são chamados. Aqui é a reunião dos que foram chamados, né? O propósito eterno de Deus, propósito e plano. O que Deus planejou? Deus tem um plano, irmãos. Deus planejou ter uma igreja composta por seres humanos, né? Mas é uma igreja que ela é completamente interligada. É como o corpo humano. Cada ser humano tem uma função. Cada membro do seu corpo tem uma função.
Se você tiver uma unha inflamada, deu pus debaixo da unha, aquilo vai incomodar o seu corpo? Arranca a unha para ver se não dói. Vai doer. Vai fazer falta? Vai fazer falta. Seu dedo, seu polegar, se você arrancar ele, ele vai fazer falta. Por mais que ele ali todo dia, você não perceba o trabalho dele, o agir dele, mas ele faz falta. Até seus cabelos fazem falta. Né? Então, todos os membros do corpo são importantes. Né? Olha o irmão Luiz passando a mão na cabeça. Os cabelos fazem falta. Então, todos os membros do corpo são importantes. E o plano de Deus é que a igreja seja uma, como o corpo, com todos os seus membros. Cada um com o seu dom. Cada um agindo dentro da sua importância. Né? Um time de futebol, ele trabalha, ali é uma profissão. Eles ganham melhores do que muitas outras profissões. Mas ele trabalha de qualquer jeito? Não. Cada um na sua posição tem a sua importância. Né? E quando há um fracasso, o fracasso foi do fulano A? Foi do atacante? Foi do zagueiro? Não, foi do time. Porque eles trabalham em unidade. Eles são um. Quando um erra, o outro está ali para ajudar. Não é? Quando um falha, o outro já está ali para dar força, para substituí-lo. Né? Então, nós temos que agir em unidade, como o corpo humano, como um time. Né? Cadê? Como um corpo coletivo com o qual ele, Deus, pudesse se amalgamar em sua natureza divina. O que é a palavra amalgamar? Qual o significado dela? Eu procurei no dicionário para os irmãos, tá? Amalgamar significa preparar liga, fazer ou sofrer mistura, combinação, fusão, misturar-se, reunir-se, juntar-se. Aí é o propósito de Deus. Amém. Por que o Senhor quer a igreja? Para que Ele possa se misturar a nós. Para que Ele possa se fundir a nós. Amém. Para que possamos ser um com o Senhor. Amém. É essa a ideia. Por isso que o Senhor quer se amalgamar a nós. Amém. Entenderam? Amém. Lá no início, na criação, quando o Senhor nos criou, né? Gênesis 1, 26 e 27. Nós falamos, vamos dar um toque lá na frente. Não coloca agora Gênesis, não. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Sobre a importância de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? Mas quando Deus nos criou, Ele nos criou para que tivéssemos intimidade com Ele, para que fizéssemos companhia, para que fôssemos um com Ele. Você percebe tudo isso quando você lê a Bíblia em vários lugares. Vou colocar alguns exemplos aqui. Deus visitava Adão no jardim, né? Quando Deus criou Adão, Adão ficava lá sozinho? Não. Deus ia visitá-lo, ia conversar com ele, dia a dia, né? Deus conversava com Caim e Abel. Deus até perguntou, né, a Caim, onde está Abel? Foi Deus que perguntou para ele, não foi Deus que mandou alguém perguntar, não. Deus conversava pessoalmente com eles. Deus esteve com Noé, sem dúvidas, né? Deus andava com Abraão. Está tudo explicado, está tudo explícito aqui, né? Deus falava com Moisés. Dentre todos, Deus falava face a face com Moisés. Deus escolheu Davi. Deus se agradou de Jó. E Deus conversou com Jó. Né? Deus ficou feliz
com pedido de Salomão. Salomão podia pedir qualquer coisa, mas Salomão pediu o quê? Sabedoria. E Deus deu muito além do que Salomão pediu, né? Deus ouvia Daniel. As orações de Daniel, se nós entendermos o poder da oração, o irmão colocou aqui, o poder da oração. Se nós entendêssemos o poder que uma oração tem, nós não deixaríamos de orar dia nenhum, né? E Deus escutava as orações de Daniel. Deus enviou Jesus para que pudesse formar a igreja. E qual era o objetivo? Que Jesus formasse a igreja. Exatamente para isso, para que Deus possa se amalgamar a nós. Para que Deus possa ter a nossa presença e nós possamos ter a presença de Deus dia a dia, né? Propósito, né? Eu falei sobre propósito, sobre alguns... Eu tenho pouco tempo, viu, irmãos? Eu falei sobre alguns terem poucos propósitos e outros terem muitos propósitos. Então, quando a gente falou do homem que é pai, o homem que é professor e médico ao mesmo tempo, ele estava ali com 3 funções. Pai, professor na universidade e médico, né? Mas era o mesmo homem. Assim se fala de Deus, quando a gente vem para a parte de deidade. O que é deidade? Divindade ou ser divino, ser sagrado, que se pode referir a Deus ou a própria essência divina. Esse é o significado de deidade. Quando se fala de Deus, nós falamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mas estamos falando de Deus, né? No mesmo Deus. Entendeu? Então, quando eu trouxe o exemplo do homem pai, do homem que trabalha lá na universidade e do homem, o mesmo homem que trabalha no hospital como médico, ele tem várias funções, mas é o mesmo homem. Quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, estamos falando do mesmo Deus, né? Aí eu quero ir lá em Gênesis 1, 26 e 27, aquele que eu tinha pedido. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Calma aí. Deus está falando, quando eu falei aqui do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, por que Deus falou? Também disse Deus, façamos. Não é fácil, não. É façamos, né? O homem, a nossa imagem, a nossa imagem. Como assim a nossa imagem? Por que ele não falou aqui, lá em Gênesis, no princípio, por que ele não falou a minha imagem? Ele falou, façamos o homem a nossa imagem. Aqui explica muito bem essa parte da deidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus nos fez para dominar, irmãos. Não foi para ser dominado. Se você é a imagem do Senhor, no ambiente que você chegar, você não vai ser dominado pelos outros. A sua presença tem que dominar. A sua palavra tem que ser mais forte. Você não é influenciado, você tem que influenciar. Mas você está influenciando as pessoas para quê? Para coisas boas ou para as coisas ruins? Deus te criou para dominar, porque você é a imagem. Você é a imagem do Pai, você é a imagem do Filho, você é a imagem do Espírito. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós somos a imagem de quem? De Deus. Ninguém tem dúvida disso não, né? Então,
Você foi criado à imagem de Deus para dominar e não para ser dominado. Amém. Para influenciar e não para ser influenciado. Ó Senhor Jesus. Estamos acabando, irmãos. Vai dar tempo, sim, viu? A expressão da igreja, né? Qual é o objetivo da igreja? A igreja tem um objetivo: expressar a Cristo. Como é que nós conseguimos expressar a Cristo? Por meio do nosso falar, por meio do nosso agir, né? Então, o objetivo da igreja, quem são a igreja? Todos nós somos a igreja. Amém. E nós temos que expressar a Cristo aonde quer que estejamos. Amém. Não é viajando lá para a África que eu vou expressar a Cristo porque o povo não me conhece. Não é porque eu vou lá, como o irmão colocou, para Sobradinho, que eu vou expressar a Cristo lá onde o povo não me conhece. Eu tenho que expressar a Cristo na minha vizinhança. Amém. Aonde quer que eu esteja, no meu local de trabalho. Por isso que eu tenho que ter um andar digno. Porque eu tenho que expressar a Cristo. Ó Senhor Jesus. Quem é a igreja? Nós já falamos. Somos todos nós. O que é a igreja? A expressão de Cristo. Onde está a igreja? Em todo lugar que você estiver. A igreja não é limitada entre quatro paredes. Ela é em todo lugar que você estiver. Eu quero trazer aqui, não precisa nem colocar aí não, só vou trazer um conceito. Quando Paulo falava sobre as igrejas, nós temos vários lugares. Em Atos 8:1 fala sobre a igreja em Jerusalém. 13:1 fala sobre a igreja em Antioquia. Romanos 16:1 fala sobre a igreja em Cencreia. 1 Coríntios 1:2 fala sobre a igreja em Corinto. Em Gálatas 1:2 fala sobre a igreja em Judéia. Em 1 Coríntios 16:1 fala sobre a igreja na Ásia. E aí em Apocalipse a gente vê sobre todas as igrejas da Ásia, né? Lá na igreja em Éfeso, a igreja em Tiatira, a igreja em Filadélfia, a igreja em Sardes, a igreja em Laodiceia, a igreja em Pérgamo, a igreja em Esmirna, e ainda continua, né? Em Gálatas 1:2, a igreja na Galácia, 1 Coríntios 8:1, a igreja em Macedônia, e a igreja em Ocidental. O que é a igreja em Ocidental? Antigamente se falava sobre a igreja em cada cidade, uma igreja distinta. Por quê? Porque estávamos no princípio, fundando a igreja, a assembleia. O que é a assembleia? A reunião das pessoas que têm que discutir algo em comum, né? Então, a igreja em cidade ocidental é só esse local de reunião? A igreja em cidade ocidental são todos que se reúnem para falar sobre o Senhor, né? E tem um conceito que fica às vezes mal colocado. E tem algumas pessoas que trazem um conceito. Vamos colocar lá em Mateus 18:20. Eu quero trazer luz a esse conceito. Pode, se quiser, só que eu feche a ideia, você pode trazer, né? Vamos lá. Mateus 18:20 fala o quê? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. E aí tem pessoas que trazem para a gente o seguinte, que aonde estiver 2 ou 3, ali é a igreja. Amém. Não, calma aí, vamos discernir bem esse conceito. O Senhor fala o quê? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Significa que o Senhor está presente. Se eu me reunir no meu local de trabalho com outra pessoa, ou mais 2 ou mais pessoas para discutir, eu garanto a presença do Senhor. E aí tem pessoas que traz esse conceito como se a igreja possa ser onde tiver 2 ou 3. Aqui na cidade ocidental, só existe 3 irmãos que andam à luz do Senhor? Não, existem mais. Então, quando a gente traz o conceito de igreja, volta só um pouquinho, 18:15. Vamos ler do 15 ao 20.
Se teu irmão pecar, aqui vai falar sobre como deve tratar um irmão culpado. Se teu irmão pecar contra ti, vai algi-lo entre ti e ele só. Vai conversar com ele, vai lidar do seu problema com o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, se um irmão pecar contra mim, primeira coisa, qual é o meu primeiro comportamento? É tratar do assunto diretamente com ele, né? Vamos colocar que o irmão Edivan pecou contra mim. Eu primeiro tenho que tratar do assunto com o irmão Edivan, né? Para tentar resolver o assunto com ele. Se ele me der ouvido, significa que eu ganhei ele, né? E aí a gente resolveu o nosso problema. 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. O irmão Edivan não quis me ouvir. Ele pecou contra mim. O que eu vou fazer? Vou chamar mais 2 irmãos. Um exemplo aqui. Irmão Luiz. Irmão Manuel. Vamos ali conversar com o irmão Edivan, porque está acontecendo um problema. E aí, se ainda assim ele não me ouvir, eu já tenho testemunhas que eu tentei resolver meu problema com ele. Primeiro eu tenho que ter tentado pessoalmente, né? Não deu certo? Vou buscar 2 ou 3 testemunhas para resolver meu problema com o irmão. 17. E se ele não os atender, olha só, agora eu estou com testemunhas para resolver meu problema, e o irmão não quis atender, dizei-o à igreja. Opa, calma aí, a igreja não era só 2 ou 3? Algumas pessoas que querem distorcer a letra da palavra? Então, dizei-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, o que é a igreja? Todos nós. A igreja não são apenas 2 ou 3 irmãos, são todos. Se porventura a cidade é pequenininha, está se instalando a igreja naquele momento, e só existir 2 ou 3 irmãos convertidos, sim, aqueles 2 ou 3 é a igreja. Mas se existir mais convertidos, a igreja é a reunião de todos. Entendeu? A distinção entre igreja e a presença do Senhor, né? E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. 19. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Beleza? Tudo que quem ligar? O Jonathan? Não. A igreja. Tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Tudo que a igreja desligar na terra será desligado no céu. 19. Em verdade também vos digo que 2 dentre vós sobre a terra concordarem e a respeito de qualquer coisa que porventura pedirdes, ser-lhes-á concedido por meu Pai, que está nos céus. E aí, por fim, o 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, o versículo tem um contexto. Entendeu? Tem pessoas que distorcem o versículo, tira do contexto para querer falar que a igreja vai ser, vamos reunir ali na casa do irmão tal, 2, 3, acabou, aqui é a igreja. Não. E aí tem pessoas que querem parar de reunir no local de reuniões, que o local de reuniões é onde a gente considera a igreja, por quê? Porque tem todos convertidos em comum acordo, que é uma assembleia, tratando do mesmo assunto. Entendeu? Vai ter problemas? Vai ter problemas. Aonde tem pessoas, tem problemas. Mas tem como lidar com os problemas? Tem como lidar com os problemas. Deu para entender à luz do que é o local de reuniões?